Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Cristo esteja sobre vocês nesse instante. Eu quero compartilhar com vocês, nesta noite, apenas dois versículos, três, no livro de Mateus, no capítulo 14, os versos 25, do 25 ao 28. Alguns versículos tirados aqui de uma história interessante que você conhece, essa história, esse fato. Diz o seguinte, versículo 25 do Evangelho de Mateus, do capítulo 14, diz que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu. Não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amanhã, nós vamos continuar nesse mesmo texto e nós leremos os demais versículos. Mas nesta noite nós queremos compartilhar com os irmãos, falar um pouco com os irmãos sobre a questão do medo. E o nosso conselho para você nesta noite é esse: não tenha medo. Foi exatamente isto que Jesus falou para os discípulos: não temais, não tenham medo. Meus irmãos, nós estamos enfrentando uma crise jamais vista por nós vivos, por nós que estamos aqui. Olha, eu tenho 60 anos e nunca experimentei, nunca ouvi falar de um vírus ou de um fato que fizesse com que as igrejas fechassem, ou de algo que fizesse com que eu e a minha família, a sua família, ficasse confinado dentro de casa. Eu nunca vi isso. Alguns historiadores ou alguns contadores de história, eles dizem que esse fato acontece de 100 em 100 anos. Mas eu não conheço ninguém com 110 anos para me contar essa história, para me dizer como foi. É que se eu estou diante de um fato que eu nunca vi, que a humanidade, que os vivos de hoje nunca viram, eu posso dizer que não existe nenhum expert no assunto entre nós. Não existe ninguém que já passou por essa experiência. Por isso o conselho é: devemos atender o apelo das autoridades, principalmente o apelo do ministro da Saúde, que tem mostrado muita sensatez, muito equilíbrio e muita tranquilidade diante desse fato. Mas o nosso primeiro conselho, porque amanhã eu pretendo gravar outro vídeo, depois da manhã outro. Por isso o nosso primeiro conselho é esse: não tenham medo. Porque o medo, ele é pior do que o vírus. O medo, gente, mata mais do que o vírus. Porque o medo pode levar você ao suicídio. O medo, ele é mais nocivo do que o vírus. Porque o medo, ele tira a tua vida. E tira a vida daqueles que estão ao teu redor, daqueles que te amam. Daqueles que estão confinados conosco dentro da própria casa. O medo traz consequências, traz mais consequências do que o vírus. Porque o vírus passa, como outros já passaram. Muitos vírus já nos atingiram. E eles passaram. Mas o medo te deixa depressivo.
O medo traz doenças psicossomáticas, doenças que atingem o corpo, a alma e o espírito. O medo tira a nossa fé, minha querida. O medo nos faz questionar Deus. O medo coloca incertezas no nosso coração. E o pior, tudo isso contamina todos aqueles que estão ao nosso redor, porque nós colocamos medo no coração dos nossos entes queridos. Nós contaminamos com as nossas incertezas, com as nossas dúvidas, aqueles que estão ao nosso lado. Olha, o medo confunde a nossa visão. E essa é a primeira lição que nós tiramos do texto. No versículo 26, diz que os discípulos, ao ver Jesus andando sobre as águas, eles ficaram aterrados, atemorizados e exclamaram. Eles gritaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Olha, gente, os discípulos conheciam Jesus. Eles eram amigos de Jesus. Eles andavam com Jesus. Eles conheciam o jeito de Jesus falar, o jeito de Jesus andar. Eles conheciam agir. Mas o medo confundiu a visão dos discípulos. Olha, se a questão aqui era andar sobre as águas, se a questão aqui era esse milagre, observem que Jesus já tinha feito vários milagres. Milagres mais extraordinários do que esse na presença dos discípulos. O problema aqui foi o medo. O medo que tomou conta do coração dos discípulos. O medo nos faz desconhecer as pessoas que mais amamos. Olha, gente, tem casais, cônjuges dentro de casa que não estão mais se abraçando, não estão mais beijando, não estão mais trocando carinhos, porque eles estão com medo. Observem, casais dentro de casa com medo um do outro, com medo de tocar no outro, com medo de ser tocado pelo outro, gente. Isso é um absurdo. Existem hoje filhos que estão rejeitando o beijo e o abraço dos pais. Ou pais que não estão querendo que os seus filhos lhe abracem ou lhe beijem com medo, gente. Para você ver como o medo é nocivo. As famílias desconhecendo uns aos outros dentro de casa, tratando mal as pessoas que amam, tratando as pessoas que amam como estranhos, simplesmente por causa do medo. Como se isso fosse resolver o seu problema. Como se o medo fosse afastar o vírus de nós. Como se esse vírus fosse o primeiro. Já existem muitos por aí, gente. E esse vírus está em todo canto. Não é o teu medo que vai evitar você ser contaminado por ele. Não é o teu medo que vai evitar que você perca a sua vida. Eu tenho absoluta certeza como o propósito de Deus na sua vida não é esse. Olha, o plano de Deus não é afastar as famílias. O propósito de Deus não é afastar você do seu esposo, da sua esposa, não é afastar você dos seus filhos, não é afastar você dos seus irmãos, dos seus amigos. O plano de Deus é outro, gente. O plano de Deus é fazer com que nós possamos nos amar mais. É fazer com que possamos estar mais próximos. Deus quer nos ajuntar. Deus quer nos unir. Ele quer provocar união no meio dos irmãos. E o medo está tirando tudo isso. É o diabo que coloca esse medo no nosso coração para nós estarmos fora do propósito de Deus. Você tem medo de quê, meu querido? Você está com medo de algo que você não está vendo. Você está ouvindo muita coisa. E isto está fazendo você criar medo. E esse medo está te consumindo.
E Jesus diz, não tenha medo, tenha bom ânimo. No versículo 27 diz, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha bem a palavra de Jesus, tende bom ânimo, sou eu. Ele está dizendo, controle o seu estado emocional. Não seja atraído pelas suas emoções. Não permita que as surpresas, que o medo provoque atitudes e pensamentos negativos em você. Não temais. Sou eu. E quando ele diz, sou eu, Jesus é o grande eu sou. Sou eu que estou no controle de tudo. Ele está dizendo, porque eu sou. E ele diz, sou eu sou o seu amigo, eu sou o seu irmão, eu sou o seu bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o teu Deus. Por isso, meu querido, confie no grande eu sou e jogue fora esse medo. Que esse grande Deus, que esse magnífico Deus te abençoe neste dia. Te dê uma noite tranquila. Tire o medo do teu coração. Que esse Deus te abençoe nesta noite, nesta semana, nesse tempo de crise, porque Ele é o grande eu sou. Ele está no controle desse vírus, Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle desta nação, Ele está no controle do mundo. Deus é criador de todas as coisas e Ele está no controle de toda a sua criação. Por isso, não tenha medo. Tenham uma noite de paz nos braços do grande eu sou. E que o amor de Deus e a graça salvadora de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Esteja sobre a vida de todo o povo de Deus. Esteja sobre a tua casa, meu querido. Esteja sobre a tua família. E que possamos nos juntar. Possamos estar mais perto um dos outros. Que possamos nos amar mais. Que possamos ser exemplo assim como Cristo foi. Que Deus abençoe a tua vida. No nome de Jesus.